gente continua falando aqui de ativos, mas agora sobre Bitcoin, gente. Olha, o Bitcoin avançou no retorno do feriado de Natal após a compra de 2.000 criptoativos com valor de US$ 175 mil pela Trump Media e Technology Group da família do presidente Donald Trump e a menor pressão também com o vencimento de opções. O movimento devolveu o otimismo, ao mercado cripto, que acabou, inclusive, aí sendo levando o Bitcoin a se aproximar novamente daquela marca dos US$ 90 mil de cotação, no Natal. O valor, gente, ainda está muito abaixo do recorde de US$ 120 mil marcados nesse ano. E é para poder repercutir um pouco o ano de 2025 das criptomoedas e também traçar como pode ser 2026, que eu converso agora com Vinícius Bazan, ele que é CEO da Underblock, que já está aqui comigo. Vinícius, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, Débora. Muito obrigado por me receber aqui. Vinícius, vamos lá, 2025 ficou marcado por um ano de muita euforia, no mercado cripto, mas também por um amadurecimento desse mercado. Na sua avaliação, qual que foi a principal transformação estrutural nesse ano que passou e talvez alguma transformação que tenha passado despercebida pelo investidor, Porque tivemos momentos importantes de marcos históricos, inclusive em termos de regulação da criptomoeda. Então, Débora, eu acho que a gente tem uma transformação, como você mesmo já bem pontuou, ela foi muito grande em termos regulatórios. Se a gente lembrar, em 12 meses que aconteceu muita coisa no mercado de cripto, a gente começou o ano, por exemplo, com a troca da chefia da SEC, a Security and Exchange Commission nos Estados Unidos, que seria o análogo da nossa CVM. E essa foi uma das mudanças mais importantes que o investidor não sente diretamente. Por quê? A gente tirou a figura do Gary Gensler, que era o antigo chefe da SEC, e era uma pessoa que quase declaradamente era contra o mercado de cripto e deu espaço ao Paul Watkins, que é uma pessoa muito mais ligada à inovação e ligada ao mercado de criptoativos e começou já a trazer uma movimentação mais pró-mercado. Além de todas as outras regulações que vieram, como o Genius Act, o Anti-CBDC Act, agora no meio do ano, mas eu acho que a principal mudança, e essa talvez o investidor tenha assim notado, talvez no tédio que virou esse ano, com muitas altas e baixas, mas o Bitcoin, no fim das contas, parado no ano praticamente, foi um mix de investidores. O Bitcoin e os demais criptoativos que antigamente, 3, 4, 5 anos atrás, eles viviam num mercado muito populado por investidores de varejo, especuladores, muitos daqueles investidores que também vão para as tech stocks ou para as small caps, a gente passou a ter uma predominância muito maior de investidores institucionais, então de grandes fundos, gestoras, fundos de pensão, investidores de Wall Street, que vieram com capital grande, mas também com um olhar um pouco diferente daqueles especuladores. Isso para mim explica muito a mudança de dinâmica de preços e de volatilidade que a gente viu tanto no ano passado, mas principalmente em 2025. Bom, ainda olhando um pouco para esse cenário para esse ano de 2025, Vinícius, uma outra coisa que me chamou bastante atenção é que o Bitcoin ele deixou de ser um ativo alternativo unicamente. A gente passou a ter reações importantes a variáveis macroeconômicas globais. Em 2026, o criptoativo ele se comporta mais como um ouro digital ou como um ativo de risco? Vamos lá, eu gosto principalmente aqui de separar o que é o Bitcoin em si do restante do mercado de criptoativos, que eu acho que a primeira etapa de amadurecimento do mercado veio justamente por se tratar o Bitcoin como, e a própria BlackRock fala isso, hoje é a maior gestora do mundo com mais de US$ 10 trilhões sob gestão, trata isso como um ativo risk-off. Lembrando, claro, que um ativo risk-off, ou seja, de retirada de risco do seu portfólio, e aí sim, uma espécie de ouro digital, pensando a longo prazo, e não a curto prazo, um ano é curto prazo ainda pra gente. O restante do mercado de criptoativos ainda mora num cenário ali de bastante especulação, e aí são os ativos risk-on. Então, é como se a gente estivesse falando que o Bitcoin está caminhando para ser uma big tech, e talvez até mais do que isso, um ativo que ele deixa de ser apenas especulativo, mas tem uma presença relevante no portfólio dos investidores, e os demais ativos, aquelas small caps, que são muito especulativas, que estão muito sensíveis a qualquer mudança no mercado. Agora, a gente viu também o amadurecimento do Bitcoin em termos dessa repercussão de dados macroeconômicos. Hoje ele ainda é bastante sensível a dados de inflação, dados de produção, dados de PIB, porém ele era muito mais reativo nos últimos
3 anos, né? Principalmente quando a gente começou o ciclo de aumento de juros pelo Fed lá em 2022, e hoje ele até reage, mas o Bitcoin ele reage muito mais a vetores claros de liquidez. Então, quando a gente tem mais liquidez entrando no mercado, né, capital circulando no sistema financeiro, principalmente americano, isso impulsiona ativos de risco para cima e claramente o Bitcoin acompanha. Em momentos de mais baixa liquidez, a gente tem o Bitcoin recuando. E aí a gente tem a liquidez geral do sistema financeiro, que vem, por exemplo, pelas ações do Fed nos Estados Unidos, e tem a liquidez própria do mercado de cripto. Tanto essas últimas semanas, que é um mercado que ele já tem uma baixa liquidez no final do ano, você vê que os próprios ativos não estão se movendo muito, né? Eles estão meio encaixotados ali numa região mais bem definida, como você estava comentando ali no começo. Agora, Vinícius, existe uma preocupação muito grande com essa questão de combate ao crime envolvendo fintechs, enfim, isso também foi uma discussão que ganhou muita repercussão durante esse ano. E a associação entre cripto e atividades ilícitas ainda pesa muito no debate público, principalmente. O problema está mais na tecnologia ou na falta de integração regulatória e talvez até também de fiscalização entre países? Eu diria que não é nenhum desses dois o problema. O problema, na verdade, é a falta de informação pela indústria. E aqui eu coloco até a própria indústria de cripto como parte da culpa aqui de talvez não divulgar tão claramente esses dados. Para quem quiser procurar, existe uma empresa chamada Chainalysis, que é uma das principais empresas de análise de dados on-chain, ou seja, que analisa tudo que acontece nas blockchains, e ela mostra já um relatório que ela publica anualmente, já há alguns anos, ela vem trazendo dados de que o uso de criptoativos, seja Bitcoin, seja qualquer outro tipo de moeda, para lavagem de dinheiro ou atividades ilícitas, ele vem caindo e sendo menor em percentual do que o uso de dinheiro fiduciário, até o próprio dinheiro em espécie para esse tipo de ação. Agora, vale sempre lembrar que você aplicar um golpe ou cometer algum tipo de atividade ilícita com Bitcoin ou com outras criptomoedas é uma das piores escolhas que você pode fazer, porque é altamente rastreável, né? Então, a gente pode lembrar até do caso ali do hack do Pix, que aconteceu nesse ano, se não me engano, aconteceu 2 vezes, né? E quando qualquer tipo de criminoso tenta lavar esse dinheiro ou desviá-lo usando a blockchain, ou seja, utilizando as transações na rede aberta, é muito fácil da polícia ou da Receita, ou enfim, de qualquer órgão, vigiar aquilo e vasculhar o que está acontecendo, porque os dados são públicos, né? Eles muitas vezes são confundidos com anônimos, eles são apenas pseudônimos, e se você conseguir retraçar todo o caminho, é muito fácil você chegar naquele dinheiro. Então, na verdade, os criptoativos, principalmente os mais consolidados, como o Bitcoin e as stablecoins, eles têm sido cada vez mais utilizados para grandes remessas, e qualquer tipo de atividade que foge ao escopo das regras, ela pode ser coibida justamente pelo fato de que hoje você já tem uma integração bem digna, assim, de corretoras com governos, com países para reportar esses dados. Tanto é que aqui no próprio território nacional a gente vê mudanças importantes para o ano que vem em termos de reporte das corretoras para a Receita, para o Banco Central, a fiscalização pelos órgãos. Então fica cada vez mais difícil você tentar esconder o que você está fazendo com criptomoedas. Agora, Vinícius, a gente também teve nesse ano de 2025 a entrada mais firme de bancos, por exemplo, gestoras, né, de fundos nesse mercado cripto. Isso mudou também, de uma certa forma, esse perfil do mercado em 2025. Isso reduz volatilidade? O que isso traz de recado para a gente, né, nesse ano de 2025 e o que esperar de 2026 em relação a isso? Isso reduz sim a volatilidade, tanto é que se a gente olhar para o índice de volatilidade histórica do Bitcoin, ele tem sido decrescente e muitas vezes menor do que grandes empresas de tecnologia como Nvidia, Meta, Apple, justamente porque a gente vem tendo cada vez mais uma presença desse público institucional, seja também os grandes bancos ou gestoras participando como distribuidores de produtos estruturados, como os ETFs, e a gente tem isso acontecendo justamente por causa daquele mix de investidores que eu comentei. Porque quando você tem apenas especuladores, só o investidor pessoa física, o varejo ali entrando, ele tem muito menos amarras a comprar e vender aquele ativo. E quando você tem investidores que têm um foco mais de longo prazo, ou investidores mais tradicionais, eles costumam tratar aquilo, como você bem disse no começo, não como necessariamente um ativo alternativo, mas como uma classe de ativos que faz sentido no portfólio. Então, quando uma gestora oferece para os seus clientes, ou quando o banco oferece para os seus clientes,
o Bitcoin, o Ethereum, alguma outra criptomoeda, ela está fazendo uma propaganda ali daquele produto, não como um ativo para você comprar e vender daqui a um mês, mas sim como algo que pode ser disruptivo na tecnologia, na economia e pode ter um bom papel no seu portfólio, mesmo com um percentual pequeno. E que isso deveria ser incluso no seu portfólio com uma perspectiva de médio e longo prazo. Então isso sim ajuda bastante a reduzir a volatilidade, ainda que a gente veja altas ou quedas de 30% sendo perfeitamente comuns no mercado de criptoativos. Mas isso reduz a volatilidade principalmente dos ativos maiores. E mirando para o ano que vem, a gente tem uma continuidade desse movimento, né? Porque cada vez mais você vai tendo a entrada de capital institucional nesse mercado. 2024 já teve uma grande entrada, foram, se não me engano, 35 bilhões de dólares líquidos que entraram nos ETFs nos Estados Unidos. Esse ano num ritmo bastante similar, até um pouco superior. Isso tende a seguir crescendo, assim como lá em 2004, quando os ETFs de ouro foram lançados, também foi um ritmo crescente por uns 5, 6 anos de cada vez mais capital institucional entrando no ativo. Aí a gente junta isso com as medidas do Trump que podem trazer liquidez no ano que vem, com a própria flexibilização monetária do Fed, né, que sai do QT, o aperto monetário, para o QE no ano que vem, e as outras medidas que a gente pode ver trazendo liquidez, tende a ser um cenário onde o Bitcoin e os demais criptoativos eles podem vigorar ali, eles podem ganhar espaço, e aí, como eu tenho dito mais recentemente, se 2025 foi talvez uma surpresa negativa para os investidores, quem sabe 2026 não seja uma surpresa positiva, uma vez que acho que a boa parte dos investidores está terminando o ano com uma perspectiva bastante pessimista. Perfeito, Vinícius Bazan, CEO da Underblock. Quero muito agradecer, Vinícius, sua participação aqui conosco, sempre bem-vindo por aqui. Um ótimo final de semana para você e até uma próxima. Igualmente, muito obrigado. Até mais.